pré-história, dessa vez agora colocando as características de cada um desses hominídeos, porque afinal de contas, várias questões de vestibular vêm trazendo esses carinhas e querem que a gente saiba pelo menos algumas características de cada um deles. É claro que a gente não tem como contar a vida deles toda, não é isso? Os bichinhos nasceram de parto normal, foi assim, assado, cozido, frito, guisado, empanado. Mas a gente consegue levantar algumas informações a partir das evidências, dos estudos que foram feitos dentro do material que foi encontrado com relação aos fósseis que identificam cada um desses caras. Então, a partir dos estudos e a partir daquilo que os arqueólogos conseguiram encontrar, a gente vai levantando algumas informações a respeito desse pessoal. E aí, de cara, o que a gente já começa de cara falando é sobre o Tolmai, o homem de Tolmai, né? Esse cara, ele tá aqui logo no começo agora, porque ele destronou duas meninas que reinavam na história, nos livros de história, no capítulo de pré-história, até alguns anos atrás, nós tínhamos duas meninas que reinavam. A primeira delas era a Lucy, né? Quando o aluno abria o livro de história, que ele começava a ver os hominídeos, aparecia a Lucy, né? Porque a Lucy, ela chegou a ser considerada, e ela é ainda o primeiro esqueleto fóssil mais completo de um australopiteco, mas até aquele momento, anos e anos atrás, ela era considerada o mais antigo de todos, não só dos australopitecos, mas o mais antigo de todos, ela era a mais velha. Só que aí, com o passar do tempo, os arqueólogos foram fazendo novas descobertas, e aí acharam a Arde. Aí a Arde foi lá e desbancou a coitada da Lucy. Né? Por quê? Porque a Arde, ela está com 4 milhões, a idade dela, 4 milhões de anos. E aí a Arde reinou, né, como a mais antiga e tal. Aí depois acharam o Ororim. O Ororim, a idade dele está com 6 a 5,8 milhões de anos atrás. Então ele já desbancou as duas meninas aqui, a Arde e a Lucy. E por último, acharam o homem de Tolmai, que agora é considerado o mais antigo, porque a idade que os caras deram para ele foi 7 a 6 milhões de anos atrás. Agora só tem um detalhe. O que acharam do Tolmai? Acharam um crânio, dente, mandíbula, é o que os caras acharam do chamado homem de Tolmai. E aí, claro, tem toda uma discussão sobre ele, o que se pode apontar a respeito dele, o que a gente pode afirmar sobre ele. E aí existe essa ideia de que a locomoção dele, ela é uma locomoção indeterminada. Porque nós não temos o esqueleto pós-craniano. Nós só temos crânio, mandíbula, dente. A gente não tem o esqueleto pós-craniano, então fica mais difícil a gente apontar a questão da locomoção dele, como é que seria essa locomoção. Ao que tudo indica, ele pode ter sido esse ponto em que a nossa ancestralidade divergiu dos chimpanzés. E até hoje ele é o crânio fóssil do mais antigo hominídeo conhecido até agora. Afinal de contas, a idade dele, como a gente falou, é essa, 7 a 6 milhões de anos. Uma coisa importantíssima que o Tolmai fez, que é uma coisa interessantíssima, é derrubar essa ideia de que a evolução começa com os australopitecos. Durante muito tempo a gente afirmou isso, né? Durante muito tempo isso foi o que foi divulgado. A evolução começa com os australopitecos. Só que antes dos australopitecos nós tivemos outros caras, né? Nós tivemos aí, como a gente viu lá na nossa aula anterior, nós tivemos ali o gênero Sahelanthropus tichadensis, que é esse aí, o homem de Tolmai, o gênero Ororhintogeniensis, que é esse aqui, o Ororim, o gênero Ardipithecus, que é essa daqui, a Arde. Então, antes de chegar nos australopitecos, nós tivemos uma galerinha para trás, né? E essa galerinha hoje é considerada. Então, no caso do Tolmai, essa contribuição é uma contribuição importante, derrubar de vez essa ideia de que começa ali com os australopitecos. Aí o Ororim, os caras deram 6 a 5,8 milhões
de anos para a idade dele. Um carinha, né, bem jovem também, não é isso? E aí, esse aqui, a importância dele é que ele pode ser uma das primeiras evidências de bipedalismo no registro fóssil humano, tá? E aqui, uma coisa interessante também é que, apesar disso, por que a gente fala que ele pode ser? Porque esse bipedalismo dele está em debate. A Ardipithecus, na verdade, é uma fêmea, não é o Arde, é a Ardipithecus. Ela era uma fêmea e eles acharam 125 ossos individuais dela. Por isso que ela é uma celebridade na arqueologia, tá? A Ardipithecus, a arte. Por isso que eu digo que ela bateu a Lucy, né? As duas se estapearam aí, porque ela bateu a Lucy. A Lucy era super celebrada, era a celebridade, né, da pré-história, e a Arde chegou para roubar o espaço da Lucy, ok? E aí o que acontece? Mas por quê? Porque da Arde acharam 125 ossos individuais. Isso corresponde a 45% do esqueleto completo da Arde. Então é muita coisa. Você conseguir achar quase metade da pessoa, não é isso? Quase metade da criatura é muita coisa. Então, ela é o melhor hominídeo documentado anterior a 4 milhões de anos. O melhor hominídeo documentado anterior a 4 milhões de anos é o da Arde, por causa da qualidade, da quantidade de fragmentos que os arqueólogos encontraram dentro desse conjunto aí, que um dia foi a Arde, ok? Agora, além disso, ela desperta também outras 300 mil polêmicas, que não dá pra gente entrar aqui, porque senão ficou uma aula muito grande. Mas essa qualidade do conjunto de fragmentos é uma coisa que chama a atenção aqui na Arde. E os australopithecus? Os australopithecus a gente tem também algumas celebridades, né? A gente tem aqui o Anamensis, tá? Que aí sim é a evidência mais antiga já comprovada de bipedalismo, tá? É aqui com o Anamensis, 4 a 3,9 milhões de anos. Aí nós temos o Afarensis, né? Que vai ser justamente a Lucy. Eles acharam o esqueleto da Lucy e acharam também outros fragmentos de outros fósseis que estão no grupo do Australopithecus afarensis, né? E aí a Lucy, como a gente já falou, né, era até então o primeiro esqueleto fóssil mais completo de um Australopithecus, por isso ela tem essa carga de celebridade toda sobre ela. Por que deram esse nome para ela? Aí tem duas histórias, né? Alguns dizem que é porque os arqueólogos, quando encontraram a Lucy, eles estavam ouvindo a música dos Beatles, Lucy in the Sky. Outros já dizem que é porque essa música, ela ficou tocando a noite inteira, quando os arqueólogos ficaram comemorando a descoberta da Lucy. Né? Eles devem ter feito uma festona, né? A noite inteira lá, só curtindo, comemorando. E aí diz que essa música pode também ter tocado a noite inteira lá na comemoração. Então, tanto se for de um jeito ou de outro, mas essa música está cruzando a história da Lucy. A Lucy era bípede, ela tinha braços longos e pernas curtas. Ela tinha o tamanho de uma criança de 4 anos, mas a bacia dela era de uma mulher adulta de 1,70. Consegue imaginar isso? A altura de uma menina de 4 anos, mas uma bacia desse tamanho. Né, de uma mulher adulta. Então é uma coisa interessante. O andar dela era balançante, né? Ela tinha que ficar movendo aquela bacia dela para lá e para cá, né? Então aquele andar balançante, era como a Lucy andava. E ela não corria, né? A bichinha não corria ainda, tá? A bichinha, ela tinha algumas limitações ainda, tá? A Lucy. E o Australopithecus africanos? Esse aqui chegou a ser considerado um ancestral direto do gênero Homo, especialmente do Erectus. Só que aí, como depois eles acharam outros mais antigos, né, que esse cara aqui, aí caiu essa teoria, né, de que poderia ser o africanos, esse ancestral direto, que originou lá o gênero Homo. Aí caiu essa teoria, aquela parte que eu estava falando naquela hora, era isso aqui. E o habilis? O habilis, ele tem 2 milhões de anos. O habilis é o que vai fabricar utensílios de pedra, é considerado por muitos o primeiro representante da espécie humana por causa dessa questão da fabricação de ferramentas. E aí tem todo um debate sobre isso, onde é que começa esse processo, se é quando o cara desenvolve a bipedia, se é quando ele começa a fabricar instrumentos, né? Onde é que a gente coloca esse norte para começar esse processo e dizer que esse é o primeiro da espécie humana, esse não é, né? Então há um debate também sobre isso dentro da arqueologia, e ele tinha aptidão para andar e escalar e era nômade, tá? O Homo habilis.
O Erectus é mais robusto que o habilis, é o cara que vai aperfeiçoar ferramentas, e os fósseis mais conhecidos dele, ou alguns dos fósseis mais conhecidos, são o homem de Java e o homem de Pequim. A gente vai ver uma questão sobre eles aí na lista, tem uma lista aí onde eles colocam uma questão sobre o homem de Java e o homem de Pequim. Só que eles não usam esses dois termos. Eles colocam na questão Pithecanthropus e Sinanthropus. Aí você vai ter que olhar lá quem é o Pithecanthropus, quem é o Sinanthropus. Eles são, na verdade, o homem de Java e o homem de Pequim, que, por sua vez, são do grupo do Homo erectus. Ok? Então, estão aqui nesse grupo. E aí, desse Homo erectus, é que teria evoluído esses três. O Neandertal, o Cro-Magnon e o Sapiens. Beleza? E o Ergaster? O Ergaster deram 1,9 milhão de anos para ele. É o cara da conquista do fogo. Esse cara aqui já é bípede. A altura dele, macho 1,70, fêmea 1,55. E o Neandertal? O Neandertal é o cara que também fabrica instrumentos. Ele fabrica a partir de pedra trabalhada. Ele enterra os seus mortos. E aqui tem um debate interessante. Onde é que começa a religião? Nesse momento da pré-história, o que está fazendo com que esse cara, esse Neandertal, ele enterre os seus mortos e tenha ali elementos que podem chegar a uma possibilidade de ter ocorrido ali algum tipo de ritual? Né? Será que é aqui com o Neandertal que começa a questão da religião? Eles dominavam o fogo e alguns autores defendem que eles foram extintos pelos sapiens. A gente tem até uma questão também na lista sobre isso. Tem uma questão aí que ele compara o Neandertal com os Sapiens. E aí ele coloca as características do Neandertal e coloca as características do Sapiens. E aí você tem que comparar essas características para poder você chegar lá na questão. Então, alguns autores vão defender que eles foram extintos pelos humanos modernos. Só que tem outros autores que vão dizer que na verdade não. Que os Neandertais, eles foram alvo, vítimas de mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas acabaram enfraquecendo os Neandertais e eles acabaram tendo seu território ocupado por humanos modernos. E não simplesmente essa guerra aí entre os humanos modernos e o Neandertal. Então tem também um debate sobre isso. E o Naledi? O Naledi também é um debate interessante, porque eles indicam, os restos deles indicam também práticas funerárias. Então também tem um debate interessante sobre isso. E como eles são de momentos contemporâneos, né, aos Sapiens, alguns autores sugerem que os Sapiens e o Naledi, eles podem ter se encontrado. Né? Eles são contemporâneos e podem ter se encontrado. Então tem um detalhe interessante sobre isso aí. A mesma coisa é o Floresiensis. Os Floresienses deram 18 e 13 mil anos para eles. E alguns autores sugerem que eles podem também ter coexistido com os Sapiens. Esses Floresienses desapareceram há 15 mil anos atrás. Os fósseis foram encontrados lá na Indonésia e aparentemente eles são a última espécie do gênero Homo a extinguir-se muito depois do Neandertal desaparecer. Então o Neandertal some, desaparece, ainda fica os Floresienses, e aí os Floresienses só vão desaparecer depois, né? Então eles pode ser que eles tenham sido os últimos, beleza? E os Sapiens dispensam apresentações, né? Homo, homem, Sapiens, inteligente. Antes, quando a gente estudava os Sapiens, nos livros de história vinha essa classificação. Homo sapiens é uma espécie dividida em duas subespécies. E aí dentro da espécie dos sapiens a gente tinha o Homo sapiens sapiens e a gente tinha o Homo neandertal. Só que depois os caras fizeram novas pesquisas com DNA e eles substituíram essa classificação. E aí quando eles substituíram a classificação, ficou assim, são duas espécies diferentes. Elas não são duas subespécies dos sapiens, elas são espécies diferentes. Então eu tenho o Homo sapiens para um lado e eu tenho o Homo neanderthalensis para o outro lado, certo? Sendo espécies diferentes. E aí por isso já não chamamos mais Homo sapiens sapiens, mas a gente chama Homo sapiens, tá? Fica só o sapiens, que é uma espécie só. E aí acredita-se que eles saíram da África, eles se espalharam por outros continentes há 100 mil anos atrás. E esse processo de se espalhar por outros continentes, que começaram há 100 mil anos atrás, eles podem ter avançado 4 a 5 quilômetros por geração. Já pensou? De uma geração para outra tu avançar 5 quilômetros? Né? Será que eles iam devagar?
no processo de conquista dos continentes, né? Estão dizendo devagarinho mesmo. Então, gente, essas são as características principais de alguns desses carinhas. É claro que a gente não consegue dar conta de toda essa riqueza arqueológica que a gente tem, cada fóssil que já foi encontrado pelo mundo inteiro e todas as teorias que são propostas em cima de cada um desses fósseis, porque a gente passaria o ano inteiro só estudando a pré-história e ninguém estudaria mais nada na vida, certo? Mas eu acredito que isso aqui é um fio condutor para você. Eu acredito que com esse fio condutor você consegue responder as questões, né, pegar as informações que você tem e ir linkando, né, com aquilo que a questão está te apresentando. Para você acompanhar, se aprofundar e ir mais além, eu quero que você vá lá para o site para você baixar essa lista com mais de 40 questões de pré-história e lá no site eu vou responder e vou comentar letra por letra no site. O que você tem que fazer para você ter acesso a essa lista, cadastrar seu login, cadastrar sua senha no site, baixar essa lista? Aí você clica nesse próximo vídeo que está aparecendo aqui para você, que eu vou te explicar como é que funciona o site para você ter acesso a tudo. Show de bola! Um abração para vocês, gente. Até a próxima. Tchau!